Olá, pessoal. Vamos trabalhar nessa questão sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Vamos fazer uma leitura rápida depois do enunciado, depois vamos fazer uma outra leitura, abrindo alguns conceitos, tá? Então, um professor escreveu uma progressão aritmética crescente de 8 termos, começando pelo número 3 e composta apenas de números naturais. Ele notou, então, que o segundo, o quarto e o oitavo termos dessa progressão aritmética formavam, nessa ordem, uma progressão geométrica. Qual a soma dos termos dessa progressão geométrica? Então, vamos fazer a segunda leitura. Um professor escreveu uma progressão aritmética crescente, tá? Então, é uma progressão aritmética crescente de 8 termos. Se é de 8 termos, ela é finita. Mas o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma sequência de números com a seguinte propriedade: se eu pego dois números consecutivos e faço a subtração do mais à direita pelo mais à esquerda, tem que sempre dar o mesmo valor, tá? Se ela é crescente, esse valor tem que ser positivo, ok? Então, ele ainda diz mais. Ele diz que começa pelo número 3 e é composta apenas por números naturais. Os números naturais são aqueles números que servem para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Ele notou, então, que o segundo, o quarto e o oitavo termos dessa progressão aritmética formavam nessa ordem, ou seja, a ordem da progressão geométrica, né? Vai ser o A2 é o primeiro termo, o A4 é o segundo termo e o A8 é o terceiro termo dessa progressão geométrica. E ele quer saber qual é a soma do A2, A4 e o A8. Então, primeira coisa que a gente faz é nomear, né? Vamos nomear esses termos dessa progressão aritmética. E é comum se usar a letra A e abaixo da letra a gente coloca um pouquinho abaixo e ao lado da letra A gente coloca um número que indica a posição desse termo, tá? Então, eu tenho A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Então, foi dito, né, que o primeiro termo era 3, ok? Ele fala, começando pelo número 3. Então, temos a sequência 3, A2, A3, A4, A5, A6, A8, ok? Então, a gente sabe que o termo geral de uma progressão aritmética ele é dado por essa fórmula, que é o A1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão, N, a posição do termo, A1, o primeiro termo, e o AN é o termo na posição N. Então, com isso, a gente consegue determinar quem é o A2, o A4 e o A8 em função do A1 e do R, tá? Então, 2 menos 1, 1. Então, 1 vezes R, R, tá? 4 menos 1, 3. Então, 3R. 8 menos 1, 7. 7R, ok? Então, a gente consegue somar. Quem é o A2? O A2 é A1 mais R. Quem é o A4? A1 mais 3R. Quem é o A8? A1 mais 7R. Fazendo a soma,
né? Quantos A1s eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Por isso que eu coloco 3A1. Quantos R's eu tenho? Ah, professora, eu tenho 3 só. Não, você tem 3R mais um R dá 4R. 4R mais 7 dá 11R, tá? 11R. Ah, 11 R's. 11R. Tá? Eu leio 11R para não confundir, assim. Então, que a gente está falando da multiplicação do número 11 com o número R. Um número que o R está representando, melhor dizendo, tá? Então, como o A1 é 3, a nossa soma vai ficar 3 vezes 3 mais 11R. Então, ficando 9 mais 11R. Ok? Só que agora, ele quer que a soma seja dada por um valor, né? A gente achou em função de R. Dependendo da razão, a gente vai ter um valor para essa soma. E com os dados que nos foi dado, é possível determinar essa razão. Então, vamos determinar usando o fato dos termos A1, A4, A8 ser uma PG, tá? Então, esses três termos formam uma PG. Então, por ser uma PG, a razão desses três termos é a mesma sempre. Como assim? Se eu pego o A8 e divido por A4, essa divisão tem que ser igual a eu dividir o A4 pelo A2, tá? Tem que ser igual. E é igual porque é uma PG. Então, ó, aqui eu tenho a definição da PG, da razão da PG. Ah, professora, mas aqui está dizendo AN dividido por AN menos 1, então teria que ser A7. Tá, mas aqui está se referindo o elemento, a posição do elemento, tá? Então, para não confundir, eu vou apagar aqui e vou colocar B. Ops, desculpa. Vou colocar B. B, tá? Então, esse seria o B1, esse o B2 e esse B3. Quem é o B3? O A8. Quem é o B2? O A4. Quem é o B1? O A2. Ok? Então, o B3 dividido por B2 é a razão. O B2 dividido por B1 é a razão. E eles têm que ser iguais. Essas divisões têm que ser iguais. Daí, a gente tem uma equação. Vamos resolver essa equação. Como é que a gente resolve equações desse tipo? Eu vou pegar esse numerador e multiplicar por esse denominador, tá? A gente tá de frente com duas frações. Então, vai ficar A4 vezes A4. E aqui, ó, A2 vezes A8. A2 vezes A8. Lembrando, né, que a gente calculou, a gente encontrou, a gente determinou quem era o A2, quem era o A3, o A4, quem era o A8. Aí a gente vai substituir aqui, ó, tá? Então, aonde tiver A4, a gente coloca A1 mais, mais 3R. Aonde tiver A2, A1 mais R. E aonde tiver A8, A1 mais 7R. Então, temos, ok? Aqui já a substituição. E como é que eu cheguei nessa parte aqui, né? Nessa segunda parte. Vamos lá, como é que eu cheguei? Vamos mostrar como foi. Vou baixar aqui. Então, ó, tem duas formas de fazer essa operação aqui. Você pode notar que a gente tem dois termos iguais, tá? Que aqui, ó, esses dois aqui
eu posso reescrever dessa forma. A1 mais 3R ao quadrado, ok? Isso é chamado de produto notável. Existe uma fórmula para poder resolvê-lo, que é o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Esse daqui. Então, vai ficar A1 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais... Deixa eu trazer para cá, para ter espaço. Mais o quadrado do segundo, que é esse daqui. Que é esse daqui. Então, 3R ao quadrado. Tá? Isso daí dá o quê? A1 ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6. A1, R, mais 3 ao quadrado, 9, R ao quadrado, ok? Por isso que nós temos isso daqui, ok? Essa é uma fórmula para a gente resolver esse tipo de operação, tá? Aqui fica mais porque aqui é mais. Se fosse menos, seria menos. Só aqui, só mudaria esse daqui, ok? Mas existe outra forma de fazer. Vamos fazer aqui. Então, a outra forma é usar a regra da distributiva. Então, se eu tenho... Aqui, a gente está realizando uma operação de multiplicação. Então, eu vou multiplicar o A1 e o 3R, tá multiplicando todo mundo que está dentro desse parênteses. Então, eu vou multiplicar A1 vezes A1, que dá A1 ao quadrado. A1 vezes 3R, que dá 3, que vai dar, peraí, que vai dar A1, 3R, mais, né, por causa desse mais aqui, mais 3R, A1. Então, como é que eu faço essa soma aqui, ó? Essa soma. Eu posso trocar o 3 com A1, vai ficar 3A1R. Por que eu posso trocar? Porque a multiplicação é comutativa. Tanto faz eu multiplicar 2 por 3, como 3 por 2. Então, mais... E eu posso trocar, para ficar igual aqui, eu posso trocar o A1 com o R. Então, vai ficar 3A1R. Pronto. Então, eu tenho 3A1R mais 3A1R, ficando com 6A1R. Ok? Então, vamos apagar aqui. E 3R... Ops! Apagou. E 3R mais 3R... 3R vezes 3R, 9R ao quadrado. Agora, desculpa a minha voz, que a Pro tá gripada. Então, a gente vai agora fazer o A1 vezes A1, dá A1 ao quadrado. A1 vezes 7R, então dá 7A1R. R vezes A1, A1R. R vezes 7R, dá 7R ao quadrado, tá? Então, uma das formas de se resolver uma equação é passar todo mundo que tem letra para o lado esquerdo da igualdade e quem não tem letra para o lado direito, tá?
Então, como todo mundo que tá do lado esquerdo tem número, eles vão ficar aí, paradinhos. E todo mundo que tá do lado direito tem letras também, né? Então, vai passar pro lado esquerdo, só que trocando o sinal, tá? Porque uma das formas de resolver a equação é fazendo a operação inversa. Então, a operação inversa da soma é a subtração. Então, vamos lá subtrair. Então, eu repeti aqui, ó. Repeti o que estava em cima e embaixo. Troquei o sinal do A1 ao quadrado. Troquei o sinal do 7 menos 1 ao quadrado. 7A1R menos A1R e menos 7R ao quadrado igual a 0. Ok? Então, agora note. Eu tenho aqui, ó. Vermelho. Eu tenho aqui, ó, A1 ao quadrado menos A1 ao quadrado. Dá 0, né? Duas coisas iguais, uma menos a outra, dá 0. Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui 9R ao quadrado menos 7R ao quadrado, que dá 2R ao quadrado. E aqui, ó, 6A1R menos 7A1R dá menos A1R. Menos A1R menos A1R dá menos 2A1R. Então, ficando com menos 2A1R igual a 0. Dividindo todo mundo por 2, eu fico com a mesma equação, só que mais simplificada para poder resolver o meu problema. Então, dividir por 2, deu R ao quadrado, R ao quadrado, a menos A1R, igual a 0. Como o A1 é 3, a gente tem que R ao quadrado é igual a menos 3R, igual a 0. Colocando em evidência. Como assim, professora, colocar em evidência? Colocar em evidência é fazer o processo inverso da distributiva, tá? Então, ó, a gente tem aqui 3, a gente tem aqui R vezes R menos 3. Se eu multiplicar R vezes R, dá R ao quadrado. Se eu multiplicar R vezes menos 3, dá menos 3R. E eu volto para o que eu tinha antes, tá? Então, é fazer o processo inverso da distributiva. Agora, eu tenho dois números, R e R menos 3. Quando é que dois números multiplicados dá 0? Quando um dos dois, ou os dois, forem 0, tá? Então, se o primeiro termo da multiplicação aqui, que é R, for 0, eu tenho 0. Então, R, ele pode ser 0. Então, R igual a 0. Ou quando R menos 3 é igual a 0. Então, se o R for 3, eu tenho que 3 menos 3 dá 0, dando a nossa igualdade. Fazendo a nossa igualdade ser válida. Então, o R é igual a 3. Então, nós temos duas possibilidades para a razão. Ser 0 ou 3. Porém, não pode ser 0. Por que que não pode ser 0? Porque lá no enunciado, vamos voltar para o enunciado, ele fala aqui, ó, crescente. Se é crescente, a razão ela tem que ser maior do que 0. Então, ela tem que ser 3. Sendo 3... Aí, nós ficamos com a soma aqui, né? Vai ficar 33 mais 9, 42. Ops, peraí. 42. Conferência. Então, o primeiro termo é 3, a razão a gente achou é 3.
Então, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. E aí, ó, o nosso A2 é o 6, o A4, o 12 e o A8, 24. Quando a gente faz a divisão do A8 pelo A4, dá 2, 24. Dividido por 12, dá 2. E quando eu faço 12 dividido por 6, também dá 2. Que teria que achar exatamente. Então, a razão da PG é 2. E agora vamos fazer a soma só para conferir e ver se tá certo. Então, 6 mais 12 mais 24, tá? Então, 6 com 24, que é fácil, 30. 30 com 12, 42. Ó, 42, acertamos. Obrigada e até a próxima.